Olá, bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 6 de novembro de 2025, quinta-feira. Amém. Vamos aqui à palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Amém? Tem gente eleita por Deus, não é pelo judiciário não, tá certo? Mateus capítulo 24 é o sermão profético de Jesus, tá certo? Do versículo 1 ao 2, ele fala da destruição do templo, do 3 ao 14, o princípio das dores, tá certo? Estamos vivendo esse princípio das dores há muito tempo. Do 15 ao 28, a grande tribulação. Isso aqui é um fato que já ocorreu nos anos 70 para o povo, já cumpriu-se essa parte. Do versículo 29 a 31, a vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Amém? Dos 45, do 32 a 45, ele vai ao 44, ele fala da parábola da figueira e faz uma exortação à vigilância. Presta atenção, crente, tem que estar vigilante. Do 45 ao 51, ele vai apresentar a parábola do bom e do mau servo. Tem gente que serve direito, tem gente que é mau, não serve direito. Amém? Em todos os níveis. Vamos aqui aprender um pouco com esse texto, que o Senhor nos abençoe. No versículo 23 do capítulo 24 de Mateus, Jesus começa dizendo assim, então, se alguém vos disser, olha, essa expressão, para mim, ela destaca, assim, para que a gente esteja atento. Eu vou fazer aqui 3 perguntas. Esteja atento para quem está falando, certo? O que está falando e a intenção da sua fala. Preste atenção nisso. Quem está falando? O que está falando? Qual é a intenção dessa sua fala? Eu aqui estou falando com você, leia a Bíblia, veja se o que eu estou dizendo, pelo menos parece, ou tem alguma coisa ali, ou não está fora do normal. Tá certo? É isso mesmo. Amém? Os cristãos de Berea, quando Paulo falava, o que eles faziam? E o conferir nas escrituras, ver se ele estava falando bobagem. E tem muita bobagem por aí. Tá certo? O versículo 23 vai assim. Ele começa então, se alguém vos disser, o quê? Eis aqui o Cristo. Olha, querido, isso pode ser uma alusão dizendo que eu sou o Cristo, ou ainda eu sou o representante legal, total, pleno, absoluto de Cristo. Olha, cuidado com esse negócio. Jesus mandou que nós pregássemos a verdade nele, mas a verdade é ele. Você está entendendo? Então, dizer assim, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, essa pessoa pode estar dizendo, eis aqui o Cristo, ou então ainda o representante, essa ideia, tá certo? Que é distorção da palavra de Deus. Eis aqui o Cristo, ou eis-o ali. Essa condição do eis ali, eu vou fazer a seguinte aplicação. Isso demanda da condição de que Cristo, é como se Cristo só tivesse aqui onde eu estou, aqui. Cristo só está aqui. Ou então ali, eu vou para ali, e Cristo só está ali onde eu estou, aqui, só está comigo. Cuidado, viu? Então, só está aqui na minha igreja, no meu grupo, naquilo que eu quero fazer. Tudo que eu quero fazer, Deus está aqui, não está por aí não. Cuidado, rapaz. Tem coisa que eu faço que eu sei que Deus não está nem, está orando é assim, André, deixa de bobagem. Agora tem coisa que eu sei que eu faço, por isso aqui estou lhe ensinando. Sei que Deus está te abençoando e vai te abençoar. Tem coisa que eu sei que eu faço consciente, porque eu não estou proclamando o mal, estou proclamando o bem, tá certo? Olha, as pessoas às vezes falam como se Deus fosse uma coisa particular dele, que ele tem o domínio, que ele pode fazer qualquer coisa. Eu creio num Deus, se ele quisesse me fazer ficar mudo agora, ele fazia. Eu ia ficar só gesticulando, dizendo,
porque esse Deus é tremendo, é soberano. Então as pessoas dizem, eis ele aqui, ou então eis ele ali. É como se estivesse assumindo uma postura que manipulam Deus, e ninguém manipula Deus, tá certo? Deus não é propriedade particular de ninguém, porque ele não é uma propriedade, ele é Deus. A religião é propriedade. Os santos criados aí é propriedade. Mas Deus não é propriedade de manipulação de ninguém. Por isso é que Cristo está dizendo, cuidado. Eis com o que diz aqui, ou então está ali. Amém, querido? Olha, eu queria corroborar com esse texto, porque Paulo entendeu isso, ele escreveu a Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 4, 1 e 2, que ele diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão, uma tradução diz apostatarão, da fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, não abre para Cristo, e está cauterizado no nível religioso, no nível de espiritualidade do mal, a mente cauterizada, ensina errado, diz que é pastor, não, nem se converteu, e por aí vai. Amém? A coisa é séria, meu irmão. Você pensa que com Jesus é brincadeira? É, a gente se alegra, mas é no Senhor. E a alegria de um crente no Senhor, eu sei que ele está alegre quando ele começa a chorar na presença de Deus, porque o resto pode ser demônio, meu querido. Tenha cuidado, preste atenção. Olha, aqui, quando eu estou dizendo isso, assim, porque o 24 vai dizer assim, porque surgirão os falsos cristos. Simplesmente assim, pessoas que vão se fazer passar como se fosse Cristo. Isso já aconteceu muito ao longo da história e continua acontecendo. Ou um representante oficial de Cristo. Querer ser Cristo é um desrespeito a Deus. Eu não sou nada sem Jesus. Só por causa dele, por ele e para ele. Amém? Olha o que Jesus disse, as pessoas questionaram ele nesse sentido. João 8,58 diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu afirmo que antes que Abraão nascer, eu sou. Aí eles endoidaram. Não tem nem 50 anos e conhece Abraão. Olha, ele é desde o princípio de eternidade a eternidade, meu querido. Entenda isso. E é ele que está falando. Isso aqui é a palavra de Jesus. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe hoje. Então, quando ele vai dizer que surgirão falsos cristos, é pessoas querendo se colocar no lugar como se fosse o próprio Cristo. E como se Cristo fosse uma coisa manipulada por ele. Quem faz isso é a macumba, manipulação, tá certo? O versículo 24 vai dizer assim, e falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Eu vou aqui dizer a característica clara de um falso profeta. É que ele não confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador. Pergunte assim, você confessa a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador? O falso profeta vai para a Escritura, vai dar uma explicação teológica, filosófica, coach, de alguma forma bonita, mirabolante, e vai lhe enganar. Isso é a característica principal. Não sou eu não, tá certo? Isso é a característica primária de um falso profeta. Ele não confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Agora, assim, quem confessa a Cristo, meu querido, muda radicalmente o seu caráter. Eu sei quem eu era antes de confessar a Cristo, de entender essa verdade. Eu sei quem eu sou hoje. Eu sei para onde eu vou hoje. Também agora estou sabendo que antes de que a Cristo, eu sabia não é para onde eu ia, não, é para onde eu já estava. Tá certo? Então, olha, os falsos profetas, eles estão aí. Agora, um crente convertido, ele muda radicalmente. Leia lá Efésios capítulo 4. Está lá, até o 5. Capítulo 4 e 5 de Efésios, você vai entender o que um crente tem que mudar na sua vida. Não dá para dizer que sou crente, está apoiando o marxismo, né? Não dá para dizer que sou crente e continua traindo a mulher. Não dá para dizer que sou crente e não mudou nada do seu caráter, continua aí perdido. O convertido muda de
caráter. Personalidade não, a minha personalidade é essa aqui. Sou esse Andrezinho aqui que você está vendo, tá bom? Mas o meu caráter, Jesus mudou e quer mudar o teu. O versículo 24 vai dizer assim: falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio. Olha a coisa. Que coisa grandiosa, né? Sinais e prodígio. Cristo, nessa expressão, ele está ensinando para você não se deixar levar, não se impressionar com o que as pessoas fazem em nome de Deus, e às vezes Deus não está nem ali não, meu querido. Tá certo? Não se impressione com situações espirituais mirabolantes. Ah, cheguei no lugar, a pessoa estava flutuando. Peça discernimento, saber se é de Deus. Você pensa que o diabo não faz isso também, não? Deixa eu só lhe informar o que disseram com Jesus. Mateus 12, 28 diz assim: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônio. Olha, Jesus fazendo milagre, coisa grandiosa, e ele dizendo que era pelo Beelzebul, o espírito, ou seja, o chefe, o satanás, o capeta, o rabudo dos demônios, tá certo? Então isso existe. Se não existisse, ele não teria o dito. E eu sei que existe mesmo, plenamente. Agora é isso, amado. E qual é a finalidade do capeta fazer milagres e prodígio através de pessoas? Porque Deus, primeiro que Deus deu uma permissão. Segundo, porque é para enganar. O versículo vai dizer, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Aqui está a finalidade da razão da obra do diabo na terra. Enganar. E ele está dentro das religiões, inclusive dos que se dizem evangélicos. Você tem que ser crente, nascer de novo. Tá certo? Então, olha, assim, gente, isso é tão gracioso, porque nada pior do que uma narrativa falsa, uma fake news, né? Todo mundo gosta de falar americanizado. Fake news é mentira, é coisa falsa. Assim, não tem nada pior do que uma narrativa falsa, ela ser repetida muitas vezes, começa a aparecer com a verdade. A verdade é Cristo, meu querido. E o versículo 24 vai continuar dizendo assim: enganar quem? Se possível, aos próprios eleitos. Olha, querido, quem não crê em Cristo, literalmente só em Cristo, está enganado. Agora, existem os eleitos. Quem são os eleitos? São os chamados por Deus, que creem em Deus, que têm uma fé exclusiva, pura, ipsilitra, geral, total, plena, absoluta, e não abre mão desta fé por nada. Isso é os eleitos. Entendeu o chamado de Jesus? Às vezes sofre que só não sei nem o quê. Mas quem foi que disse que Jesus nos chamou para... Olha, gente, a prosperidade é um direito de todo ser humano que trabalha honestamente. E ladrão também prospera roubando. Mas graça de Deus é para quem crê, entenda isso, tá certo? Então, se possível, os próprios eleitos. Deixa eu dizer aqui duas coisas que são importantes. Dois fundamentos importantes só nessa afirmação. Primeiro é que não é possível enganar os eleitos. Um eleito de Deus, um chamado por Deus, um que tem uma fé viva, pura em Jesus Cristo, jamais será enganado. Amém? Porque ele diz, se possível. Os próprios eleitos. Aí a segunda coisa que eu vou afirmar é que aqueles que foram chamados por Cristo, eles sabem dessa verdade e não abrem mão dela. Amém? No entanto, deixa eu assim abrir esse no entanto aqui, porque é importante a gente compreender que os feitos dos falsos cristos, dos falsos profetas, são tão mirabolantes que pelos seus prodígios, seus pretensos prodígios e milagres, você pode se confundir como se esse milagre fosse de Deus e não é. Vale do Amanhecer, tem aí que com a mão torta, você sabe, é o Espírito Santo. Vai. E outros que falam, pomposamente, meu amado, olha, leia a Bíblia, se volte para Cristo, é a verdade. Amém? Então, é importante compreender isso, que esses propensos milagres, tão mirabolantes e tão assim, eles vão parecer como se fossem milagres feitos por Deus, tá certo? Isso é
muito complicado. Com isto, eles dificultam a detecção assim da sua condição de impostor. Eles são impostores, mentirosos, mas fazem tanto milagre usando a palavra de Deus que pode confundir. Mas louvado seja Deus, porque a palavra de Jesus diz para mim e para você, se possível. Como não é possível, louvado seja Deus. Como é que você não vai ser enganado? Eu vou responder com a Bíblia, com a palavra de Jesus Cristo, para você saber como é que você não vai ser enganado por um espírito imundo. Quando você vê aquele babando, batendo tambor, orixá, xalala, lelelé, iamanjá, aí você já sabe que é do demônio. O problema, amado, é quando está enrustido. E ali está falando de Cristo, mas não é de Cristo. Eu vou responder como que não é possível você ser enganado. É porque Jesus foi que disse. Capítulo 10 de João, vou ler só o versículo 27 e 28. Tem todo um contexto lá. Capítulo 10 de João, versículo 7, 20, capítulo 10, 27 a 30, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu, o Senhor, né, as conheço, e elas me seguem. A quem você está seguindo, né? Versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, eterna com ele, e nunca hão de perecer, eternamente, viu? E ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Meu Pai que é mais Deus é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. O versículo 30, oh glória. Eu e o Pai somos um. Quem está em Cristo, amado, não vai ser enganado. Cristo é Deus. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele é Deus, o Deus que encarnou. Portanto, essa reflexão breve para você. Olha, existem falsos profetas. Se uma pessoa está, vou aqui abrir um adendo bem importante, se uma pessoa está pregando Jesus, dizendo que ele é Senhor, dizendo que ele é Salvador, mas se ele não tem uma mudança de vida, ele só está falando. E o que ele está falando é verdade. Agora, preste atenção. Esse negócio de dizer faça o que eu digo e não faça o que eu faço, com Jesus não funciona não. Porque com Jesus funciona faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque o que eu digo e o que eu faço são a mesma coisa. Crente, muda o seu caráter em todos os aspectos. Deus te abençoe, Deus te dê uma boa quinta-feira. Nós temos estudo da palavra hoje. Estamos aqui estudando o capítulo 22 de Apocalipse. É o último capítulo da Bíblia. Se você quiser vir ouvir, é às 19h30, vem aprender um pouco da palavra de Deus. Não sou o arauto da verdade. A única verdade que eu sei que eu sou é que Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Disso eu não abro mão. Ensinar, eu tento, para que o Espírito de Deus possa gerar fé no teu coração. Que o Senhor te abençoe, abençoe o Brasil, abençoe a tua casa e você possa não se impressionar com os milagres mirabolantes dos falsos profetas e falso Cristo, mas que você possa crer no Cristo Jesus de Nazaré, que salvou o André na cruz do Calvário. Deus te abençoe. Amém e amém.